Durante sessão do plenário do Senado, o senador Lazier Martins reforçou os pedidos para que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, paute o requerimento do senador Eduardo Girão, que convida o ministro Alexandre de Moraes a prestar esclarecimentos aos senadores sobre os inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal. O senador mencionou o discurso do ministro Edson Fachin, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em que Fachin disse que a democracia está ameaçada e disse: "Ora, presidente, por tudo que vem se desenrolando, se a democracia está ameaçada é porque muito tem contribuído para essa ameaça o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores, mas sobretudo o Supremo, com suas exorbitâncias bem conhecidas e invasões em outros poderes, inclusive aqui nesta casa, e em decisões do Poder Executivo." O senador Lazier Martins lembrou ainda que a democracia é o governo do povo, exercido por seus representantes eleitos, e disse: "Governo do povo e não governo do Supremo Tribunal Federal, que é o que tem se insinuado muito constantemente e de forma crescente." O senador lembrou que, assim como os pedidos de impeachment de ministros do Supremo, também projetos de lei que visam reduzir poderes do Supremo ficam pelas gavetas do presidente do Senado. Lazier Martins apontou críticas às decisões de Moraes, feitas por um ex-ministro e por um atual ministro da Corte, e apontou como a atuação ilimitada do ministro pode causar turbulências nas eleições. Martins disse: "Não sou eu que adverte sobre esses temores, mas recentemente o ex-ministro Marco Aurélio, que advertiu pela imprensa que o presidente do TSE, durante as eleições sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, poderá se prestar a uma tempestade, isto é, as eleições correrão grandes riscos quanto à sua normalidade. Por quê, senhores senadores? Porque a conduta judicante do ministro Alexandre de Moraes, por tudo que se tem visto, não é confiável. É uma gestão polêmica e atualmente vem sofrendo veementes protestos por uma série de medidas arbitrárias ao presidir o interminável, ilegal e famigerado inquérito 4781, o inquérito das fake news, pretenso crime, porque não há capitulação no Código Penal, pelo menos ainda, não há capitulação de fake news como crime, a ponto de, na semana passada, seu próprio colega de tribunal, o ministro Nunes Marques, declarar que o ministro Alexandre, e é importante recapitularmos esse detalhe, senhores senadores, foi Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, que disse na semana passada que Alexandre vem agindo fora da lei e estava se referindo à insistência dele em manter sob prisão a uma tornozeleira eletrônica o deputado federal Daniel Silveira, com a violência de não estar sendo protegido como convinha pela inviolabilidade parlamentar determinada pelo artigo 53 da Constituição. O senador Lazier Martins pediu a abertura de um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, lembrando que há 23 pedidos acumulados nas gavetas de Pacheco, sendo que o mais recente é da semana passada. Ele afirmou: "Impeachment existe justamente como processo de proteção democrática, como censura a ilegalidades cometidas por autoridades superiores no exercício dos poderes da República. E é nosso compromisso, senhor presidente, é da nossa incumbência zelar pela Constituição. E nós não temos feito isso. Nós não temos ouvido as manifestações da sociedade. Este Senado tem se mostrado surdo e mudo com relação aos apelos da sociedade, com relação aos arbítrios do ministro Alexandre de Moraes." Enquanto os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal se amontoam nas gavetas de Pacheco, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda.
A decisão, que incluiu a folha política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e o aplauso do então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e do ministro Alexandre de Moraes. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Se você apoia a folha política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, senhor presidente, Rodrigo Pacheco, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, na manhã do recente 1º de abril, semana passada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, fez publicamente uma declaração um pouco assustadora de que a justiça eleitoral está sob ataque e que a democracia está ameaçada. Seu discurso do ministro Fachin também afirmou que a justiça eleitoral vai enfrentar um período turbulento com o pleito de outubro próximo. Ora, presidente, por tudo que vem se desenrolando, é que se a democracia está ameaçada, é porque muito tem contribuído para esta ameaça o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores, mas sobretudo o Supremo, com suas exorbitâncias bem conhecidas, e invasões em outros poderes, inclusive aqui nesta casa, e em decisões do Poder Executivo. Democracia, senhores, é bem conhecida a sua definição. Conforme a etimologia grega, democracia significa o governo do povo, exercido por representantes eleitos. Conceito acolhido por nossa Constituição. Artigo 1º, parágrafo único. Democracia é soberania popular, amparada por leis e pela Constituição. Governo do povo e não governo do Supremo Tribunal Federal, que é o que tem se insinuado muito constantemente e de forma crescente. Há bastante tempo, senhores senadores, o STF vem incorrendo em deslizes graves contra a Constituição, a carta que deveria zelar. Por isso, senhor presidente, tanto tenho insistido pela discussão e pauta neste plenário da PEC 35, protocolada ainda em 2015, há 7 anos, hoje já com o relatório pronto a ser lido, da autoria do senador Antônio Anastasia, que agora necessita de substituição, considerando que Anastasia seguiu para o TCU. Pela PEC 35, haveremos de acabar com as indicações políticas, o que tem acontecido há muito tempo em relação ao Supremo. Hoje dominado por ideologia, e só não vê quem não quer. E também colocarmos fim ao regime vitalício, da vitaliciedade dos mandatos dos ministros. Nesse sentido, espero que finalmente o presidente da CCJ traga para a leitura a PEC 35. Quanto aos temores, senhores senadores, quanto aos temores
do senhor presidente do Superior Eleitoral, ministro Fachin, sobre temores de turbulência no processo. Não sou eu que adverte sobre esses temores, mas recentemente o ex-ministro Marco Aurélio, que advertiu pela imprensa que o presidente do TCE, durante as eleições, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, poderá se prestar a uma tempestade. Isto é, as eleições correrão grandes riscos quanto à sua normalidade. Por quê, senhores senadores? Porque a conduta judicante do ministro Alexandre de Moraes, por tudo que se tem visto, não é confiável. É uma gestão polêmica e atualmente sofrendo veementes protestos por uma série de medidas arbitrárias ao presidir o interminável, ilegal e famigerado inquérito 4781. O inquérito das fake news, pretenso crime, porque não há capitulação no Código Penal, pelo menos ainda, não há capitulação de fake news como crime, a ponto de, na semana passada, seu próprio colega de tribunal, o ministro Nunes Marques, declarar que o ministro Alexandre, e é importante recapitularmos esse detalhe, senhores senadores, foi de Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, quem disse na semana passada que Alexandre vem agindo fora da lei. E estava se referindo à insistência dele em manter sob prisão a uma tornozeleira eletrônica o deputado federal Daniel Silveira, com violência de não estar sendo protegido como convinha pela inviolabilidade parlamentar determinada pelo artigo 53 da Constituição. Por isso, presidente, foi que apelei na semana passada e reitero aqui e agora, a Vossa Excelência, o pedido para que abra o devido processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por crimes de responsabilidade definidos por inobservâncias da Constituição. O pedido de impeachment mais atualizado é o que foi protocolado entre os 23 existentes nas gavetas do Senado. 23, pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, o mais recente, o da semana passada, encaminhado pelo advogado Paulo César Rodrigues Faria. Sabem bem os senhores senadores que impeachment existe justamente como processo de proteção democrática, como censura a ilegalidades cometidas. Para concluir, senador Lazier. Concluindo, ilegalidades cometidas por autoridades superiores no exercício dos poderes da República. E é nosso compromisso, senhor presidente, é da nossa incumbência zelar pela Constituição. E nós não temos feito isso, nós não temos ouvido as manifestações da sociedade. Este Senado tem se mostrado surdo e mudo com relação aos apelos da sociedade, com relação aos arbítrios do ministro Alexandre de Moraes. Por isso, encaminho mais uma vez a abertura desse processo de impeachment, conforme dispõe a Lei 1079, pelo encaminhamento do pedido à mesa do Senado, para que julgue a acolhida ou a rejeição, conforme determina a lei. Esse é o apelo que faço mais uma vez, presidente Rodrigo Pacheco.